E o que você tem que fazer? Você precisa fazer o seguinte: você precisa treinar seu cérebro para não se emocionar. Qual o problema de todo mundo com as perguntas? Você não consegue desenvolvê-las porque você se emociona muito rápido. Então, quando a gente começou a discutir por que você perdeu, você estava indo bem. Na hora que você foi crescendo para cima de mim, eu fui dando uma cutucada para abalar a emoção. E aí você foi ficando... Aí você baixou a cabeça e desistiu. Não se importe com absolutamente nada do emocional. Escute apenas uma palavra que o interlocutor está falando. E aí você vai voltar uma pergunta com aquela palavra. Quando você manda a pergunta, eu pego uma pedrinha, põe de volta no estilingue. Qualquer fala sua da resposta, eu cato só um pedaço. No fundo, eu não ouço tudo que você fala. Eu ouço uma palavra. É o suficiente para eu não me emocionar e devolver pergunta para você e pôr a pressão para o seu lado. Então, na hora que você está fazendo pergunta, o que você tem que fazer é devolver a pergunta o mais rápido que você puder. É como se fosse uma batata quente. E aí você só pega uma única pedrinha. O que te faz feliz? Em que área que você quer saber? Primeira coisa que ele acabou de fazer foi cortar energia. Brilhante. Quando eu pergunto qual que é, o que eu te perguntei? O que me faz... Para, moço! Ai, vocês querem ajudar o cara? Eu fiz a pergunta pra ele, ele não tava nem lembrando. Presta atenção, o que aconteceu? Isso é uma técnica. Eu perguntei pra ele, o que eu te perguntei? Ele nem prestou atenção. Eu só falei assim: o que te faz feliz? Ele meteu uma poda na energia. Qual área você quer saber? O que aconteceu? Voltou a pressão pra mim. Eu falei: na piora, vai, na piora da sua vida. Não sei o que é a pior área da Ó, vocês estão aqui na frente, vocês viram o rosto dele? O rosto dele aí, eu sei, mas eu tenho que sair disso. Eu socorro. O que aconteceu? Começou a afetar as emoções dele. Um dia eu tava sentado com o Giba, e aí ele tá bonitão, eu falei: qual que foi a pior coisa, pior derrota da sua carreira? Aí ele: foi quando eu caí no doping, usei droga, não sei o que, Aí depois passou, mano, ele no camarim: Marçal, como é que você me faz aquela pergunta, mano? Eu falei: era só você meter uma pergunta de volta. Quando alguém te perguntar qualquer coisa, imediatamente arma uma pergunta de volta. Se você treinar seu cérebro e ficar afiado, de jeito, você vai me emocionar nunca mais. Então a pessoa começa a perguntar, eu tô nem aí, eu meto a pergunta de volta. Como que eu faço a pergunta? Anota aí o código dessa pergunta top, chama pergunta top, anota aí. O que é a pergunta top? Vocês vão cair para trás. Pergunta top significa pergunta do topo, a primeira que vier na cabeça. Tô falando sério. Sim, só que ela vai revelar seu nível de maturidade. Tá bom, vamos negociar. Alguém quer negociar comigo aqui alguma coisa? Sim ou não? Bora. Então vamos lá. Vamos aprender a negociar comigo. Eu nunca vou falar de negócio com você antes de 5 minutos. Alguém pergunta por quê? Porque eu só vou ficar fazendo pergunta aleatória. Você não vai entender a minha motivação e vai entregar tudo que eu preciso, que são seus drivers. Nós não ficamos treinando o dia inteiro drive mental? Desde cedo, sim ou não? O que eu preciso saber para conhecer uma pessoa? Os drives que ela carrega. Eu sei se você tem dinheiro, não é pelo extrato da conta bancária, porque você pode fraudar no Photoshop. Eu sei quanto você tem de dinheiro pelos drives que você faz, ó, que você carrega. Eu sei o seu nível de network pelos drives que você tem. Eu sei tudo sobre você pelos drives que você carrega. Então pra que eu vou querer comprovação? Eu acho bom quando o cara tá mentindo pra mim. Eu vou te mostrar. Aí se eu falar: mostra, peraí, deixa eu achar. Ih, não tô achando. Eu já sei como que é. Eu já sei que ele tá mentindo. Aí eu falo pra ele ficar em paz. Não, fique em paz, cara, não precisa mostrar nada pra mim não. Aí eu vou caçar outro drive, eu vou caçando outro drive. Você quer saber como é que faz pra pegar a mentira? Sim ou não? Pergunte coisas aleatórias que a pessoa não está no sistema de defesa dela, ela vai falar um não. Ela fala não, do jeitinho, sempre puxando a boca, é o jeito dela. Não, o não de verdade dela é um não assim, ó. Tô dando exemplo. Aí você pergunta coisas para ela te dar o sim. Aí você valida o sim 2 vezes, o não 2 vezes, tem como errar. Aí quando você for falar com ela, ela quiser dar uma de Jacó com você, o não dela tá aparecendo sim. Você pegou. Anota aí para você estudar microexpressão facial. Micro chama linguagem não verbal. Dica de leitura: lê o livro O Corpo Fala. Você tem que sair da fase infantil de leitura facial e corporal de uma pessoa. Então, para você não emocionar, sendo uma das ferramentas que eu digo para vocês, uma das ferramentas mais fortes de prosperidade que eu conheço: fazer pergunta.
São 3 pessoas que você pode fazer pergunta poderosamente. Para você, para Deus e para o próximo. Quando você sabe isso, já era. Pablo, se eu perguntar para Deus, ele responde? 100% dos casos. Se ele não falar nada, ele respondeu. Ele falou, pergunta para os outros. Tô falando sério, eu já meditei muito nisso. Por que eu pergunto para Deus e Deus nunca responde? É porque você não sabe que não também é a resposta. É porque você pede os trem para Deus, que é sempre o sim dele, fala a verdade. Não, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor podia me dar? Aí ele fala, não. Então Deus me respondeu, eu vou continuar orando. Ele já falou não. Já fechou o clima, já era. Vai você, se vira. Você não sabe disso. O que acontece? Como que você chama? Dá o microfone para ela aqui. Isso aqui, ó, vale bilhões. Na minha cabeça vale bilhões. Saber fazer isso aqui, ó. Pega o microfone para ela. Como você chama? Rosana. Você é feliz? Sim. O que... Piscadinha. Já peguei esse movimento. Faz sim, ó. Vou te mostrar. O que te faz feliz? Porque a demora, porque o cérebro fez as contas e falou, acho que a gente se fudeu. Vocês não sabem o jeito que é o cérebro. Fala assim, o cérebro não quer gastar energia. Então ele prefere mentir. Bora lá. Já anota a sabedoria que tá rolando ao vivo aqui. Pergunta aberta, pergunta fechada. Pergunta fechada, índice de mentira, 80%. Alguém pergunta por quê? Porque o cérebro não quer rolo, moço. O cérebro não quer se expor, o cérebro não quer gastar mais energia dando explicação. Então é melhor mentir. Não, eu acredito que quem mente é mau caráter. Então pode pôr todo mundo na conta. Porque você pergunta pra pessoa, você tá bem? Tô. Ela tá mentindo, ela não tá. Você tá feliz? Tô. Ela não tá. O que ela não quer? Ela não quer discutir, ela não quer gastar energia. Então fala logo que tá e sai daí logo. O que te faz feliz? Ter uma família estabilizada. É, o que você não tem. Não. Vocês ouviram ela respondendo? Não, vamos lá, vamos tratar essa mentira aqui. Eu perguntei, você é feliz? Ela respondeu o quê? Sim. Resposta fechada vai ter a resposta sempre que você não quer. Não use essas perguntas, a não ser para pegar a pessoa. Depois eu coloquei a mesma pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí ela... ter uma família estabilizada. Aí eu falei, é o que você não tem. Ela, é. O laudo técnico disso aí é o quê? É o quê? Eu de verdade, assim, que eu penso, tá? Sim, meu pensamento crítico. Ela não é mentirosa. Ela só não quer expor o problema dela. Não é uma prática de, não, eu vou mentir pra todo mundo. Não vai, eu vou me safar, então eu tenho que vazar. Só que ela mexeu com um cara que sabe achar o problema. Qualquer um que faz pergunta sabe fazer. Anota a técnica, tem uma técnica dos 5 porquês. 5 perguntas acham qualquer causa na Terra, de qualquer problema. 5 perguntas usando a resposta da primeira, conectando com a segunda, conectando com a terceira. Tudo você vai achar. Como que é a técnica dos 5 porquês? Vou pegar um caso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Uma pessoa está pedindo para viajar porque está super estressada e cansada de trabalhar. Cansaço, esse pedido de viagem por estresse é causa ou é efeito? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para essa senhora é: o que te levou a esse estresse? Ela vai me responder. Acabei de fazer uma pergunta. Ela fala: é meu trabalho, eu estou trabalhando demais. Por que você está trabalhando demais? Porque minha chefe é muito dura. Estou indo já aqui para a terceira pergunta. E por que a sua chefe é muito dura? Porque ela odeia erro. E o que aconteceu? Eu estou errando demais. Falta de foco. Achei a causa. Meu Deus do céu, por que eu levo esse tanto de pergunta para achar esse negócio? Por quê? Porque as pessoas estão programadas para só ludibriar as outras com efeito e nunca revelar a causa. Por que você, sabendo fazer pergunta, vai reinar? Porque você vai achar a causa das coisas e vai tratar. Qual o problema? Você fica mentindo até para você, mente para os outros. Por quê? Porque você não revela a causa. Tudo tem uma causa. Escreve assim: tudo tem uma causa. Então fala assim, ó: se existe o efeito,
É porque existe a causa. Então o que acontece? Os 5 porquês é uma técnica para achar qualquer coisa. Mulheres, quer uma dica? Pergunta pro seu marido por que ele casou com você. Marido, por que você casou comigo? Porque te amo, é a primeira resposta que eles dão. E o que te levou a me amar? Aí ele dá aquela respirada que aí já vai faltar os argumentos tudo. Aí vai falar assim, porque foi amor à primeira vista. E o que você viu nessa vista? É porque você era magra. Morreu, vai morrer todo mundo em casa. Não tem como um cérebro não entregar a causa se eu não pegar o porquê e ir atrás. Não tem, deixa eu te falar. 1 ou 2 vezes na minha vida demorou mais de 5 perguntas. Porque tem gente enrolada em prolixa que mente, enrola, embola, joga numa caixa de presente, você tem que ir desbalando até achar a causa. 5 é o suficiente para achar qualquer causa real. Real. Por isso que você tem que treinar seu cérebro, porque isso é uma das coisas que mais vai te fazer prosperar na vida. Vocês acreditam nisso ou não? Quem é a pessoa que você mais tem que perguntar na vida? Anota. Você mesmo. Se você se perguntar de verdade, isso vai mudar a sua vida. Hein, até quando que eu vou ficar nesse estilo de vida? Até quando que eu vou aceitar esse tipo de coisa? Até quando o dinheiro vai ser meu senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Quando? Perguntas. Sabe o que acontece? Se você pegar só esse básico que eu estou te passando, é o tripé do negócio. Você já tem base, mas tem que treinar a fazer pergunta. Por que eu falo sempre, vá direto no como? Porque a sua pergunta, fazendo para mim, é porque você quer saber uma forma de acessar. E eu já te contei o drive mental do como. O que é o drive mental do como? Acesso. Então quando você entende isso, você vai treinar para buscar a maturidade da pessoa. E agora eu vou te dar um código lá em Provérbios 17, 28. Está escrito assim, ó: até o tolo, se ficar calado, se passa por sábio. Dica que eu te dou: cala a boca. Pablo, eu quero falar. Não afirme. Escreve aí: acabar com as afirmações, porque isso vai te custar caro. Encerrar minha vida, minha temporada de afirmações. Só faça perguntas. Então vamos lá. Se você for para as afirmações, algo poderoso vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer? Você vai virar escravo delas. Você tem um ônus de comprovar e a pressão passou para o seu lado. Por isso que você não vai mexer com isso mais. O que você vai fazer? Você vai fazer pergunta, porque o ônus é da pessoa de responder. A energia é problema dela. Sempre fazer pergunta para não acontecer isso. Eu quero que você entenda justamente isso aqui, ó. Esses 2 sinais aqui, ó. Sinal de exclamação. O sinal, o ponto final é outro sinal. E o de interrogação, eu chamo ele de cobra. Aqui é um balaio, presta atenção. Aqui é um balaio e a serpente sai de dentro do balaio. Ela é misteriosa e ela vem para dar o bote. Pegaram o código da pergunta ou não? Balaio. Quando você vem tocando a flauta, a pergunta vai saindo do balaio. Tem uma linguinha bem aqui, ó. Tem como esquecer isso aí que eu falei agora? Então tá aqui a serpente que sai do balaio. Um ponto final, não quero conversar sobre isso. Uma exclamação chama atenção. E a atenção vira pro seu lado. E é ruim. É ruim escrever em caixa alta. É ruim terminar com a exclamação num diálogo, porque isso é uma afirmação. Aí você vai pegar um código pesado agora. Escreve assim, ó: sou dono do que calo e escravo do que falo. Pesado.